meus amigos, então vamos dar continuidade à nossa disciplina de Prática Jurídica 2 e hoje vamos falar dos direitos do estagiário, conforme a Lei 11.788. Afinal, é a parte aqui que mais interessa para vocês aí que estão assistindo a aula, não é mesmo? Então, vamos dar uma olhada inicialmente lá no artigo 10º da Lei 11.788, que fala sobre a jornada de estágio, qual que deve ser a duração dela, que é diferente aí da duração que nós temos para uma relação de emprego. Olha aí na sua tela. O artigo 10º vai dizer o seguinte, que a jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário. As três partes que, obviamente, aí são signatárias do termo de compromisso. E se ela for aí menor de idade, o estagiário, de seu representante legal, né? Ou até mesmo se ele não puder assinar por alguma circunstância que o torne incapaz. Devendo constar no termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar. E daí então nós temos os limites para essa jornada. Se for o caso de estudantes de educação especial ou então que esteja nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, o limite é de 4 horas diárias e 20 horas semanais, tá? Então, o ensino fundamental e educação especial aí, o caso deles de estágio é de 4 horas diárias no máximo, totalizando no total na semana 20 horas semanais. Agora, para o caso de ensino superior, educação profissional de ensino médio e o ensino médio regular, nós temos que a jornada de estágio é de 6 horas diárias, podendo aí totalizar na semana 30 horas semanais. Nada mais que isso. Então, se você aí quer realizar uma atividade de estágio, por exemplo, no seu caso específico aí, de estágio não obrigatório, o seu estágio está limitado a uma jornada de até 6 horas diárias e 30 horas semanais. Pode ser menos que isso? Pode ser um estágio de 4 horas, 2 horas, seja lá o que for? Pode. Menos que esse limite, pode. Agora, não pode ultrapassar 6 horas diárias ou 30 horas semanais, tá bom? Única exceção que nós temos aí para a modalidade de estágio que pode ultrapassar 30 horas semanais é aquela que está agora no nosso parágrafo 1º do artigo 10º, mas que não se aplica ao nosso caso aqui da Faculdade de Direito. Mas veja só para que vocês saibam como funciona. Parágrafo 1º vai dizer o seguinte, que o estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Então, cursos aí que tem previstos no projeto pedagógico um período em que deve ter realização somente de atividades práticas, ou seja, não tem aulas propriamente dita, momentos teóricos, esse curso aí pode ter esse estágio, esse período de prática de até 40 horas semanais aí, tá bom? Então daí temos uma exceção, por quê? Porque é próprio do próprio curso, né? Essencialmente do próprio curso, nós temos aí essa atividade para chegar aí para a pessoa poder obter o diploma, o estudante poder obter o diploma. Então, como está inserido no próprio projeto pedagógico, pode se estender para até 40 horas semanais. Mas repito para vocês, né, não é o caso aqui especificamente da nossa Faculdade de Direito. Então, se vocês quiserem realizar estágio não obrigatório, né, estágio fora aí da faculdade e tudo mais, ou até mesmo exercido aí dentro da nossa assistência judiciária ou do juizado especial, nós teremos a limitação de 6 horas diárias ou até 30 horas semanais. Ok? Então,
esse é o primeiro direito que nós temos do estagiário, acerca aí da jornada de atividades. Mas vocês têm também um outro benefício que envolve a questão da jornada, que é o período de realização de provas, em que vocês podem ter uma redução do tempo da jornada. Olha aí na sua tela o parágrafo 2º desse artigo 10º. Vai dizer o seguinte, que se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. Aqui nós temos algumas dificuldades que devemos analisar. Primeiro, aqui redução até metade. Veja que a ideia de redução até metade aqui, estou falando então dependendo da carga horária que foi desenvolvida no estágio, que foi celebrada no estágio. Então, se é de 6 horas diárias e 30 horas semanais, então eu posso ter uma redução para 3 horas diárias aí no período de avaliação. Tá? Segunda questão. A lei fala de períodos de avaliação, que podem ser aí de aprendizagem periódica ou final. Por exemplo, questão de semana de provas, por exemplo. Como que se dará essa redução da carga horária? Veja que aqui a lei não trouxe uma definição exata, mas normalmente as partes concedentes de estágio liberam para metade da carga horária na data da avaliação. Isso se você está, por exemplo, no período noturno. Então você tem uma prova à noite. No dia da prova, libera aí metade da carga horária. Então você tem aí 3 horas só que cumprir naquele dia na atividade de estágio. Por outro lado, se você é do matutino, você não pode ser liberado no mesmo dia, porque senão já passou a prova. Daí no dia anterior, imediatamente anterior aí, você tem uma redução de 3 horas na carga horária para poder aí estudar e ter um bom desempenho na avaliação, tá bom? Então normalmente é isso, é sempre no dia imediatamente anterior, que é o caso do matutino, e para o noturno, no dia mesmo da prova é que se faz essa redução da carga horária. Tá bom? Pode dar mais do que metade? Pode. Aí fica a cargo da parte concedente. Se ela quiser liberar completamente, se ela quiser liberar por mais dias, então 2 dias seguidos com metade da carga horária, não tem problema, tá bom? Pode fazer isso, porque é tudo em benefício do estudante. Agora, se fosse em prejuízo, menos da metade aí, para a redução da carga horária, daí não pode. Daí, então, há uma violação a esse direito do estagiário, tá bom? Muito bem. Duração de estágio. Quanto tempo você pode ficar em um mesmo estágio? A lei trouxe um limite, que não existia antes dela. Olha só o artigo 11. O artigo 11 vai dizer o seguinte, que a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Então, olha só, você pode ficar no mesmo local fazendo estágio por até 2 anos. Deu os 2 anos, sua saída é compulsória. Ah, mas eu gosto do lugar onde eu faço estágio. Ah, mas eu tinha intenção de continuar lá, contratado e tudo mais. Então, terá que contratar aí como empregado em alguma outra função, porque, por exemplo, o advogado, se você ainda não concluiu a faculdade, você não pode ser contratado nessa função, mas alguma outra função você vai ter que ser contratado, porque estagiário você não pode mais ser naquela mesma parte concedente. Então temos essa limitação de 2 anos. Por quê? A ideia é que em 2 anos você já conseguiu
completar um ciclo de aprendizagem suficiente naquela parte concedente. Lembra? O objetivo principal que você tem num estágio é justamente desenvolver aí a sua aprendizagem, aprender e não receber a contraprestação. Isso é secundário, conforme aí a orientação própria, os objetivos da lei. Logo, é entendido que em 2 anos você já teve aí tempo suficiente para aprender tudo que poderia ser possível aprender dentro daquela parte concedente de estágio. Então, sendo interessante você ir para outro estágio ou então até mesmo desenvolver uma outra atividade, né? Então, você tem essa limitação. Salvo se você se enquadrar no caso de pessoa com deficiência. Né? Sendo pessoa com deficiência, você pode ultrapassar esses 2 anos e ficar então sem limitação alguma. E qual a razão disso? A lei pensou justamente na dificuldade que as pessoas com deficiência têm de encontrarem estágio. Né? Justamente as limitações que são colocadas, são postas dentro do mercado, né? As dificuldades encontradas aí de adaptação, e por isso mesmo eles pensaram, já que temos todas essas dificuldades ainda, infelizmente, nós temos então que dar a oportunidade a essa pessoa com deficiência, se encontrar um estágio, de poder continuar nele o tempo que for necessário, o tempo que ela quiser, tá bom? Pelo menos até o fim da graduação aí no nosso caso, certo? Muito bem. Agora falando de remuneração, né, contraprestação, afinal, o que o estagiário pode receber? Olha aí o artigo 12. O artigo 12 vai dizer o seguinte, que o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação, que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. Vamos pegar o caput primeiro do artigo 12. Olha só, o estagiário no estágio não obrigatório, aquele feito fora da própria atividade, da própria instituição de ensino e tudo mais, o estágio não obrigatório, ele demanda que o estagiário receba alguma bolsa. Então, por exemplo, o pagamento aí de parte da mensalidade da faculdade, ou então o pagamento aí, de um valor específico, algum desconto, alguma coisa, ou então uma contraprestação, como por exemplo um dinheiro, valor aí da bolsa aí de estágio. Então, digamos, recebe aí R$500, R$600 pelo estágio, tá? Então, tem aí um valor, uma forma de contraprestação. Que veja, no estágio não obrigatório é compulsório, deve receber. E mais, no estágio não obrigatório tem também que receber auxílio transporte, tá? Então, olha só, estágio não obrigatório recebe bolsa ou outra forma de contraprestação. Então, aí, um desconto na mensalidade, um dinheiro que receba, algum benefício qualquer, tem que receber isso, mais auxílio transporte. Agora, no estágio obrigatório, é facultativo receber aí somente bolsa ou outra forma de contraprestação. Então, veja, vocês aqui comigo estão fazendo o estágio obrigatório da faculdade, prática jurídica. Vocês não recebem, para tanto, bolsa ou forma qualquer de contraprestação, porque isso é facultativo, não é necessário. Então, vocês não recebem nesse caso. Assim como o auxílio transporte só é compulsório para o estágio não obrigatório, né? Que não é também o nosso caso aqui. Então, veja, estágio obrigatório pode receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Estágio não obrigatório deve receber bolsa ou outra forma de contraprestação e auxílio transporte. Tá bom? Muito bem. Digamos que você ainda está fazendo lá estágio e
A parte concedente te dá direito aí a plano médico, plano odontológico, te dá um cartão de vale refeição, vale alimentação. Esses benefícios a mais descaracterizam a relação de estágio? Conforme artigo 12, parágrafo 1º, não. Olha só. A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício, tá bom? Então pode receber esses benefícios todos aí, sem problema nenhum, sem deixar de ser estagiário. E a lei, além disso, no artigo 12, parágrafo 2º, te dá também uma outra oportunidade, que você pode se inscrever e já contribuir como segurado facultativo no regime geral da Previdência Social. Então você já inicia desde logo como segurado facultativo, já fazer essas contribuições para a Previdência, né, para contar aí esse tempo. Olha aí o parágrafo 2º. Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do regime geral de Previdência Social. Tá bom? Legal, gente. Agora, você fez estágio aí, entrou, trabalhou bastante, aprendeu bastante, mas você está cansado. Fez as provas finais, começou as férias aí na universidade. Você pode ter direito a férias também como estagiário? Veja que sim, tá bom? Você também pode ter. Mas daí nós temos os parâmetros legais de como funcionarão essas férias. Olha só, o artigo 13 vai trabalhar da seguinte maneira. Se seu estágio tem duração igual ou superior a 1 ano, você tem direito a férias de 30 dias, tá bom? Então, o estágio, se durar 1 ano ou mais, você tem direito a recesso aí de férias de 30 dias, que deverão ser usufruídos preferencialmente no mesmo período das suas férias escolares. Então, digamos lá, que você trabalhou ao longo de 1 ano, fez estágio por 1 ano lá na parte concedente e tudo mais, chegou o período de julho, que é as suas férias escolares. Aí, preferencialmente, deve ser concedido as suas férias também do estágio, para que você descanse plenamente. Afinal, se estágio serve para aprendizagem, você também tem que descansar nesse ponto, tá bom? Então, por isso que deve coincidir preferencialmente. E veja, se não der certo, se for de maior interesse do estagiário, da parte concedente, aí chegar a um acordo de ter aí essas férias em um outro período, digamos aí 5º ano, você está fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, você precisa daquele mês para dar um gás mais forte para escrever sua monografia. Tudo bem, não tem problema, pode aí conceder em um período que não seja igual a das suas férias escolares. Agora, e se seu estágio for menor, né, de período menor que 1 ano? Vai ter direito a férias? Também, só que agora não mais de 30 dias. Por que não mais de 30 dias? Porque agora as férias devem ser proporcionais. Então, verificará quantos meses você tem de estágio e, a partir disso, ver aí o período que deve ser dentro aí de 30 dias, proporcional à duração dessas férias, tá bom? Então aí, se você trabalhou, por exemplo, fez estágio por 6 meses, então você fez metade de 1 ano, e o total seria 30 dias, você teria férias aí de 15 dias, tá? Teria direito a férias de 15 dias. Alguns detalhes importantes, né? A lei não fala de fracionamento desse período de férias, tá? Então, reputa-se que seja ilegal você falar aí de um fracionamento desse período de férias, embora tenha alguns que pratiquem isso, o que não me parece correto. E, obviamente, se a parte concedente quiser, ela pode conceder mais tempo de férias, né? Então, se ela quiser dar um recesso maior que 30 dias, tranquilo, ela pode fazer isso.
tá? Não precisa ser exatamente aí 30 dias sempre. Tudo sempre feito uma leitura em favor aí do estagiário, tá bom? Vamos dar uma olhada então no artigo 13 e já ver também um outro detalhe que está no parágrafo 1º. Olha só, artigo 13 então. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. E o parágrafo 2º, que os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos do estágio ter duração inferior a 1 ano. E olha só, se você estiver nesse período de recesso e você, no seu estágio, receber alguma contraprestação, veja que a sua contraprestação deve continuar sendo paga no período seu de recesso, conforme parágrafo 1º. Olha aí, o recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação, tá bom? Então o pagamento continua sendo aí o mesmo, não pode ter diferença só porque está em férias ou então deixar de pagar essa contraprestação por causa do período aí de recesso, ok? E finalmente, vamos imaginar que no seu estágio os empregados precisem aí de equipamentos de proteção individual, máscaras, uma roupa específica de proteção, luva, bota, óculos de proteção e assim vai. Veja, esse direito aos equipamentos de proteção individual se estendem ao estagiário? É óbvio que sim. E isso está previsto expressamente no artigo 14 também da Lei 11.788. Olha aí, aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. Então, todas as medidas de segurança, de saúde, então equipamentos individuais, adequações que devem ser feitas no ambiente do trabalho e tudo mais, devem também ser aplicadas ao estagiário, tá? Igualmente como acontece com qualquer trabalhador. Muito bem. Artigo 15 vai tratar simplesmente daquela ideia de que se houver desconformidade da lei com o funcionamento aí do estágio e tudo mais, né? Então o estágio está em desconformidade com a lei, que daí haverá então vínculo de emprego reconhecido, como eu já falei para vocês, mas o artigo 15 traz uma ideia interessante, que é uma punição à parte concedente, também que reiteradamente continua desrespeitando aí a legislação própria do estágio. Olha só o parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 15. Parágrafo 1º dizendo o seguinte, que a instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo, que é então manutenção de estágio em desconformidade com a lei do estágio, caracterizando vínculo de emprego, ficará impedida de receber estagiários por 2 anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente. E, parágrafo 2º, a penalidade que trata o parágrafo 1º desse artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a irregularidade. Então, veja só, vamos imaginar que tem a sede e 5 filiais espalhadas pelo Brasil. E você faz estágio em uma das filiais. Eis que essa instituição, que parte concedente de estágio, está realizando o estágio, está mantendo ele de forma irregular. E que, na verdade, é um grande vínculo de emprego aí falseado. Veja, havendo essa reincidência, somente esta filial que tem a irregularidade é que ficará impedida de receber estagiários por 2 anos. A sede e as demais filiais não estão submetidas a essa penalidade, tá bom? Porque, veja, pode ser aí um problema particular, exclusivo daquela filial. E não faz sentido você punir
todos os outros aí próprios que estão dentro do grupo empresarial, né? Todas as filiais, as sedes e tudo mais, tá bom? E finalmente, que eu quero tratar aqui com vocês, tá? É o seguinte. Primeiro é o artigo 17, que fala também da distribuição de estagiários. Olha só, o artigo 17, ele fala que o número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções. E daí nós temos aqui essas proporções de 1 a 5 empregados, um estagiário, 6 a 10, 2 estagiários, 11 a 25, até 5 e assim vai. Veja, esse número máximo é interessante para outras categorias de estágio, senão aquela de ensino superior. E por que não? Porque olha só o parágrafo 4º do artigo 17, que vai dizer que não se aplica o disposto no caput desse artigo aos estágios de nível superior e de nível médio profissional. Então, para aí, por exemplo, estágio em direito, você não tem número máximo de estagiários. No máximo, o que você tem? 10 estagiários para um funcionário da parte concedente e responsável, que nem nós vimos na aula anterior. Porque daí você tem um limite de estagiários que uma pessoa só pode orientar e supervisionar. Agora, você não tem um número máximo, globalmente falando, de estagiários que podem ser aí contratados quando realizam aí um curso de ensino superior, tá? Ou então de nível médio profissional. Então essas limitações dos incisos do artigo 17 não se aplicam ao nosso caso, certo? E muito bem, parágrafo 5º traz aí a última regrinha que eu quero trabalhar com vocês dessa lei. Que o parágrafo 5º vai dizer que fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. Que veja que é uma orientação que segue aquele mesmo objetivo, aquela mesma finalidade de o estágio para a pessoa com deficiência poder durar aí mais que 2 anos. Veja, se há uma oferta de várias vagas de estágio, 10% delas devem ser aí reservadas às pessoas com deficiência. Veja, na pluralidade de vagas. Porque se estiver uma vaga só sendo oferecida para estagiários, veja que essa vaga não precisa ser reservada necessariamente à pessoa com deficiência. Se quiserem colocar esse requisito, ótimo, é uma forma de inclusão, é uma forma aí, então de auxiliar nessa dificuldade que nós temos, mas não é necessário. O que acontece é que, se houver uma pluralidade, várias vagas de estágio, daí então 10% delas é que deve ser reservada às pessoas com deficiência. Tá bom? Muito bem, gente. Então, dito tudo isso, trabalhado todos esses aspectos, vamos ver então, resumidamente, todos os direitos do estagiário aqui tratados nessa aula e um pouco da aula passada. Olha aí na sua tela. Então veja que temos como direito do estagiário, aí especificamente para o nosso caso aqui da Faculdade de Direito, né, estagiário de Direito. Jornada de 6 horas e 30 horas semanais para estudante de ensino superior, redução até metade da carga horária no período de avaliação, duração de 2 anos, salvo no caso de pessoa com deficiência, possibilidade no estágio obrigatório ou concessão, né, no estágio não obrigatório de recebimento de bolsa ou outra forma de contraprestação, recebimento de auxílio transporte em estágio não obrigatório, possibilidade de recebimento de benefícios de transporte, alimento, saúde, entre outros, possibilidade de inscrição e contribuição como segurado facultativo no regime geral de previdência social, férias remuneradas, né, se você for remunerado no seu estágio, de 30 dias no caso de 1 ano de estágio, ou proporcional se em prazo menor,
a ser concedido preferencialmente durante as férias escolares, aplicação de legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, contratação de seguro contra acidentes pessoais, ter um funcionário do quadro de pessoal da parte concedente com formação e experiência profissional na área para orientação e supervisão, no seu desligamento do estágio, receber termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades envolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho, ter um professor da área a ser desenvolvida no estágio como responsável pelo acompanhamento e avaliação das suas atividades, ter vista do relatório de atividades enviado à instituição de ensino e, por fim, 10% das vagas oferecidas pela parte concedente no caso de pessoa com deficiência. Tá bom? Todos esses aí são os direitos que o estagiário tem de maneira geral. Ok? Muito bem, pessoal. Então, encerramos a Lei 11.788 e na próxima aula falaremos aí especificamente do estágio em direito, vendo aí os dispositivos concernentes previstos no Estatuto da OAB, tá? Falando sobre o estágio, como ser um estagiário de direito, certo? Muito obrigado, então, e até a nossa próxima aula.